Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Dê um glória a Deus pela chuva. Aleluia, que bênção, né? Essa chuva aí estava na hora. Vamos ler a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios, no seu capítulo de número 4, o versículo de número 1 até o versículo de número 3. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação em que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. É isso. Pode se assentar. Eu vou ler o mesmo texto na Bíblia, a Mensagem. Diz assim, diante de tudo isso, direi o que espero que vocês façam. Enquanto eu estou preso aqui, pelo simples fato de servir ao Senhor, quero que saiam e caminhem, ou melhor, que corram pelo caminho que Deus ordenou que seguisse. Não quero que ninguém fique de braços cruzados. Não saiam por aí por caminhos que não levam a lugar nenhum. Cuidem também para agir com humildade e disciplina, sem desanimar, sempre constantes, dedicando-se uns aos outros com amor, considerando as diferenças entre vocês, sempre resolvendo logo todo e qualquer desentendimento. Hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre dignidade. Sabe o que é dignidade? Sabe o que é uma pessoa digna? Sabe quem é digno? Aqui nós lemos: andeis como é digno da vocação em que fosse chamado. Em outras palavras, quero que andeis com dignidades, Paulo estava falando. Pois bem, a dignidade é qualidade de quem é honrado, de quem é exemplar, que procede com decência, com honestidade. Vem do latim dignate, que representa uma integridade moral. Integridade é completo, é moralidade inteira, 100%. Não é meio crente, não é meio, não é quase, é 100%. Integridade, íntegro, inteiro. Uma integridade moral. E um ataque a essa dignidade é caracterizada como danos morais. E na justiça, se for provado o contrário, é cabível de reparação ao acusador. Se você atacar a dignidade de uma pessoa e a pessoa conseguir provar que você está errado, que a sua acusação é falsa, você será processado por danos morais. Você tentou ferir a dignidade daquela pessoa. O indivíduo que incita, que afronta ou ataca a dignidade do outro é denominado de ultrajante. Então, quando uma pessoa diz para você algo que na verdade não é verdade, isto é um ultraje. E a pessoa está sendo ultrajante. Pois bem, digno, honrado, por quê? Porque alguma coisa que você fez, alguma coisa que você está fazendo, está te dando dignidade. Também uma ação ou algo que alguém fez em seu lugar que lhe dá essa dignidade. O homem, ele luta para ser digno. Eu vou falar da primeira coisa que o homem foi digno. Sabe de que o homem foi digno? Digno de morte. Por que o homem foi digno da morte? Gênesis capítulo 2 e versículo 17, Deus disse: podem comer de toda a árvore que haver no jardim, podem se esbaldar, podem viver em felicidade e em tranquilidade, porém não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que dela comerdes, certamente morrereis. Olhe bem, o dia em que comerdes deste fruto, vocês vão morrer. É uma sentença por causa de uma conduta. O que eles fizeram? Eles comeram
A Bíblia diz que a mulher viu, desejou, ambicionou, ficou com fantasias na cabeça. A fruta é desejável para dar entendimento, a Bíblia diz. E ela pensou, a fruta é agradável, é desejável para dar entendimento. Ela criou ilusões, pegou com as mãos dela, não foi a serpente que deu para ela, foi ela que pegou com as mãos e comeu. E a Bíblia diz também que ela deu ao marido, que era Adão, e Adão também comeu, não foi forçado a comer, ele comeu porque quis comer. O pecado é uma ação voluntária, e essa ação voluntária do pecado te dá a dignidade de morrer. O pecado leva à morte. O pecado também traz medo. Gênesis capítulo 3, versículo 10 diz que Adão e Eva tentaram se esconder. Estavam aterrorizados depois que pecaram, mas não teve jeito. Se esconder de Deus é uma coisa que não dá certo, Ele te acha. A Bíblia diz em Gênesis 3, do 14 até o 19, a sentença foi dada. A sentença para a serpente, a sentença para a mulher e a sentença para o homem. Os três tiveram sentença, mas o resumo da sentença é dor, sofrimento, trabalho e uma sentença que Deus pronunciou: voltarás ao pó, porque do pó vieste, voltarás ao pó. O que é isso? Morte. Até ali Adão e Eva não provariam a morte. Se eles não pecassem, eles jamais morreriam, viveriam naquele jardim não sei por quantos milhões, bilhões e trilhões de anos. Mas eles pecaram, e o dia que eles pecaram, eles foram dignos de morte. Era o que sobrou para eles, morte. Por causa do pecado de Adão e Eva, toda a raça humana entrou nessa mesma dignidade. Romanos capítulo 5, versículo 12, vai dizer que os homens são todos dignos de morte. Romanos 3 e 23 diz: todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Não é digno da vida, não é digno da glória, não é digno de Deus. Pecou, não tem dignidade. A única coisa que é digno é a morte. É só isso que sobrou para o homem. Aleluia. Os gentios, os povos do mundo, tentaram se aproximar de Deus, mas não conseguiram. Criaram muitas religiões e muito paganismo, e até hoje existe muito paganismo. Os judeus, apesar da lei ser lhes entregue, eles também caíram em pecado constantemente, em idolatria, e ainda se tornaram hipócritas. Cobravam das pessoas o que eles não faziam, e também estavam perdidos, destituídos da glória. Esse destituídos da glória pode significar que a vida de Deus não pode fluir dentro de um homem pecador. Aquilo que é de Deus, a vida eterna de Deus, a vida que realmente faz a vida valer a pena dentro do ser humano, não pode fluir, porque o pecado impede, há uma barreira, pecado. Também ela pode significar a vida eterna com Deus, depois da morte do corpo, desfrutar a vida eterna com Deus. Também aprovação divina, destituído da glória de Deus. Tudo por causa do pecado. Parecia que para o homem não sobrou mais nada, ele não tinha mais dignidade. E aí acontece algo tremendo. A palavra de Deus vai dizer em Romanos capítulo 5 e versículo 8, que Jesus veio e morreu a nossa morte. Jesus vem e morre no seu lugar. Era você que devia morrer, mas ele morreu a sua morte. O que aconteceu com isso? A morte de Jesus te deu novamente dignidade. Eu vou tentar ser bem lento para você entender. Não é o que você faz que te torna digno, é o que Jesus já fez
que te torna digno. Sabe qual é o maior problema dos crentes dos dias atuais? Achar que o que ele está fazendo faz dele uma pessoa digna diante de Deus. Isso é uma bobagem. Você nunca vai conseguir, por suas próprias forças, estar digno diante de Deus. Você só será digno diante de Deus se, quando Deus olhar para você, ver o sangue de Jesus fluindo em você. O sangue de Jesus, a morte de Jesus, a Bíblia diz em Romanos capítulo 6, versículo 18, que nos dá poder sobre o pecado. A morte de Jesus te dá dignidade para viver acima do pecado. Se você ler o capítulo 6 de Romanos inteiro, vai dizer: que diremos, pois, agora? Vamos permanecer no pecado para que a graça de Deus se abunde? Não, nós já vencemos o pecado, nós temos que ser superior ao pecado. É a morte de Jesus que dá dignidade para você ser superior ao pecado. A dignidade de Jesus, a morte de Jesus também, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15, que venceu o diabo. Irmão, o ser humano brigar com o diabo é uma batalha que o ser humano perdeu. Agora, quando Jesus está na frente da batalha, aí inverte. É uma batalha que o diabo perdeu. Então, sem Jesus, o diabo faz o que quer da pessoa. Com Jesus, cai fora, diabo. Jesus vem vindo, ele é vencedor. Jesus venceu a morte e o diabo e te dá dignidade para vencer o diabo. Você só vence o diabo através da morte de Jesus, que te dá poder para vencer o diabo. A Bíblia diz em Romanos capítulo 6, versículo 8, que a morte de Jesus nos dá vida. Ele morreu para que nós tivéssemos vida. Dignidade só Jesus pode dar. A ressurreição de Jesus também nos dá dignidade. Se Jesus só tivesse morrido, tudo teria se acabado, mas ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, a ressurreição de Jesus nos deu direito de justificação. Vou explicar para você. A Bíblia diz que a justiça do homem perante Deus é um trapo de imundícia, não serve para nada, não aproveita, não tem valor. Mas quando Cristo está na tua vida, a justiça de Cristo agrada a Deus e você se torna justo. Quando Deus olha para você, não vê um injusto, ele vê um justo, porque Cristo está na tua vida. É Cristo quem te justifica. Quem, a Bíblia diz, quem intentará acusação contra os filhos de Deus? Pois é Cristo quem os justifica, é Deus quem os justifica. Como? Como que o diabo vai tentar condená-lo? Pois Deus os justifica. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1. Sabe o que a ressurreição de Jesus também dignifica você? Dá dignidade? A ressurreição de Jesus dá dignidade para você ressuscitar. Irmão, se você morrer, você vai ressuscitar. E não vai ressuscitar para o juízo final. Você vai ressuscitar para a vida eterna. Amém? Acho que você não entendeu. Se você morrer em Cristo e você ressuscitar, você não vai ressuscitar para o juízo final. Você vai ressuscitar para a vida eterna. Amém? Porque isso faz toda a diferença. Você já pensou ressuscitar e ver um trono branco? Aquele trono resplandecente de justiça. E você olha para aquele trono e quer se enfiar no chão. E não tem para onde se enfiar porque não tem mais chão. O chão sumiu. A justiça dele é tão grande, que a Bíblia diz que os céus e a terra se enrolaram, desapareceram. A glória do trono é tão grande
Agora imagine diferente. Quando a trombeta soar, é hora de levantar. E você vai ao encontro do esposo, ao encontro do rei, ao encontro do Senhor. E você só será ressuscitado, transformado, com um corpo incorruptível, por causa de Cristo que ressuscitou. Aleluia. Não é porque você foi um bom crente na terra, é porque Ele ressuscitou, e Ele ressuscitando, Ele te dá poder para ressuscitar. Não é com as suas mãos que você vai ouvir a trombeta e vai dizer: é hora de se levantar. A Bíblia diz que o Espírito que ressuscitou a Cristo ressuscitará você. É uma ação de Deus, é um poder de Deus, é tudo de Deus, irmão. Então a sua vida deveria ser glória a Deus, 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 glória a Deus. Deus, a morte de Jesus te dignifica, a ressurreição te dignifica também. Romanos capítulo 6, versículo 4 diz que a ressurreição de Jesus te dá o direito de viver em novidade de vida. Não é uma vida de crente assim: oh meu Deus, mais um dia, mais um culto, oh Pai, e mais um culto, oh Deus, quando acaba isso, Jesus? Vem buscar a gente que a gente não aguenta mais. Oh meu Deus, que vida difícil. A Bíblia está dizendo que é novidade de vida. Sabe o que é? Lá quando Jesus disse: aqueles que creem em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. É um movimento, a vida de Deus fluindo dentro de você. Não é que você vai viver baseado naquela experiência de 15 anos atrás, quando você sentiu uma alegria de Deus na sua vida e ainda você continua caminhando. Não é todo dia, irmão, o mover de Deus, a ação de Deus dentro de você. Cada dia você sente mais força, sente mais renovado, sente vontade de caminhar, de correr ao encontro de Deus, de fazer a obra de Deus. É novidade de vida. Novidade de vida. E a ressurreição de Jesus é que dá dignidade para você viver em novidade de vida. A vida de Jesus também te dá dignidade. Por quê? Porque as palavras de Jesus te ensinam a ter uma vida digna. Os ensinamentos de Jesus te ensinam a ter uma vida digna. O simples contar da história de Jesus para você vai te ensinar a ter uma vida digna. Agora, irmão, nós éramos dignos de morte, mas por causa da morte de Cristo, nós fomos transformados, nós fomos transladados de uma situação ruim para uma situação incomparavelmente melhor. E agora Paulo está falando com a igreja de Éfeso e está dizendo: eu peço a vocês que vivam dignos, que vivam uma vida digna da vocação em que vocês foram chamados. O que é vocação? A vocação é: você é igreja, você é salvo. O que Paulo está dizendo é o seguinte: viva como um salvo e não como um ímpio. Viva como um crente em Cristo e não como um incrédulo. Viva como alguém que tem Deus no coração e não como alguém que desconfia da vida, como alguém que tem dúvidas de tudo. Viva digno da vocação em que você foi chamado. Você é igreja, você tem uma direção, você tem um rumo, você está indo para a cidade celeste, Sião celeste, você caminha aceleradamente para o céu. Você não está indo para o inferno, você não está indo para um mundo incerto, para um caminho incerto. Você tem uma direção que é Sião celeste. E ele cita algumas qualidades. Humildade. O que é uma pessoa humilde? Algumas pessoas pensam que humildade é uma pessoa que não tem nada, daí, humilde, pobre, não tem nada. Não, isso não é humilde, porque tem pessoas que não têm nada e é arrogante. Sabe o que é humilde? Humilde é uma pessoa que tem, mas não se baseia pelo que ele tem. Ele consegue deixar de lado o que ele tem e tratar todos de igual forma. Tem pessoas que têm muito dinheiro e tratam as outras pessoas como superiores a ela. Isso é humildade.
É alguém que é um advogado, é um juiz, é um doutor, e trata todo mundo de igual forma. Ele não fica pensando, não, eu sou juiz, eu não posso me abaixar para falar com esse cidadão, coitado dele. Ele é coitadinho. Humildade é você tratar os outros de igual forma. É descer da sua posição. Se você não tem nada, está se humilhando do quê? Não tinha nada. Se você não tem de que se gabar, como você consegue pensar que é superior a alguém? Analise isso, medite nisso. A igreja que foi chamada para viver digna da vocação em que foi chamada, deve proceder com humildade. Como disse Paulo, considerando os outros superiores, e não eu sou superior. Considerando os demais irmãos superior, tratando todos com superioridade e não com inferioridade. Quer ver eu ficar bravo? É alguém ligar para mim e dizer assim, ô irmãozinho. Ô irmão, se enxerga? Que irmãozinho, da onde? Tem uns crentes que ele diz assim, você foi naquela igrejinha? Aqueles irmãozinhos, ele vê tudo pequenininho, ele muito grandão. Ele devia falar assim, ô irmãozão, tá tudo bem, lembra do teu servo. Ele devia ver dessa maneira, não assim, assim, porque o único que pode olhar assim é Deus. Deus é grandão, todo mundo aqui embaixo é pequeno. Agora os pequenos querendo olhar para os outros assim é meio engraçado. Humildade, não querer mostrar melhor, mas procurar sempre a unidade, a paz, a harmonia. Sempre procurar trazer a coisa ficar certa, uma harmonia entre os irmãos, e não querer se superar, ser superior aos outros. Também o texto citou aqui mansidão. Mansidão aqui do original vindo, ele significa gentileza, consideração, cortesia. Isso é mansidão. Está faltando muito isso, mas tudo bem, deixa para lá. A Bíblia também citou aqui longanimidade. Estava falando errado até esses dias atrás, agora aprendi a palavra certa. Longanimidade. O que é longanimidade? Longanimidade. Ô, palavrinha longa. É paciência, irmão. É tolerância. É a pessoa errar com você e você olhar e pensar, coitado, deve estar com algum problema, né? Por isso que ele está falando isso. Mas ele vai evoluir, vai superar os problemas e tudo vai dar certo. Isso é longanimidade. Se Deus não fosse longânimo para com as nossas vidas, essas horas nós não estaríamos aqui. Porque Deus sempre vê você errar e Deus fala, não, mas ele já vai melhorar. É que ele é pó, a estrutura dele é fraca, mas ele vai melhorar. Ele vai melhorar, ele vai acertar o caminho. Deus é longânimo, nós também devemos ser tolerantes, tendo um amor constante, acreditando na recuperação da pessoa, na mudança. É conceder mais uma chance. Também fala sobre altruísmo, suportar os mais fracos. O amor, ele é forte, suportando-vos uns aos outros em amor. Suportar não é fácil. Se alguém achou que suportar é fácil, não é. A palavra suportar já está dizendo, não é fácil. Mas se você tentar, você lutar por isso, você consegue suportar. E o detalhe é que a pessoa, se ela quiser, ela melhora, ela fica melhor. Se a pessoa tentar realmente suportar, vencer isso, ela melhora. O problema nosso é que geralmente nós não queremos suportar. Na primeira alfinetadinha, nós damos um pulo de 50 metros de distância. Está pensando o quê, rapaz? A gente não quer suportar, não luta para isso. E aqui a Bíblia está dizendo que é para a gente tentar. O irmão é uma provação, mas tente suportá-lo. Ele é terrível, mas tenta mais um pouco. É o que a Bíblia está dizendo.
acredita mais. Ele te alfineta, mas tudo bem, espera, vamos esperar. Já já você vai entender por quê. A Bíblia também citou aqui, a unidade. Unidade é mais do que união. União é o seguinte: eu pego esse aqui e uno com esse aqui. Esse aqui tem um pensamento, uma direção, e esse aqui tem outra direção, outros pensamentos. Unidade não. Unidade é os dois se juntar num só pensamento, numa só direção. A igreja, ela não precisa de união, a igreja precisa de unidade. Dizem por aí que a união faz a força, pois a unidade leva ao céu. A paz, o vínculo da paz, essa paz ela vem de Deus. Esse vínculo é como se fosse um laço, algo que prende. Essa paz que vem de Deus, ela deve fazer com que haja uma amarração entre a igreja, e a igreja deve viver unida. É isso que Paulo está dizendo. Nós fomos chamados para viver dessa forma, para viver assim, não com facção, não com partidarismo. Não, eu entendo dessa forma, eu puxo para esse lado. Eu entendo desse jeito, eu puxo para aquele outro. Ah, irmão, eu queria uma igreja dessa forma, então eu vou batalhar para que a igreja seja desse jeito. E o outro já diz, não, eu quero uma igreja diferente, eu quero a igreja assim. Aí puxa para o outro lado. Não, isso é facção. Isso é partidarismo. A igreja deve trabalhar numa unidade, ela deve trabalhar numa direção só. Todos trabalham juntos para um propósito comum. Qual é o propósito, irmão Paulo? Glorificar o nome de Cristo na terra. O nome de Cristo, o nome de Jesus deve ser glorificado. Todos trabalham, a igreja inteira trabalha, o Espírito quer, o Espírito trabalha para que o nome de Jesus seja glorificado. Até Deus quer que o nome de Jesus seja glorificado. É para isso que a igreja existe, para glorificar o nome de Jesus. Ele é digno de ser glorificado. O único que é realmente digno, para nós concluirmos aqui, o único mesmo que tem toda a dignidade é Cristo. Ele é digno. Se você duvida, leia a Bíblia em Apocalipse 4, versículo 11, Apocalipse 5. No texto do Apocalipse 5, está todo mundo desesperado no céu. Ninguém é digno de abrir o livro. E João dizia, eu chorava muito, porque não tinha ninguém digno de abrir o livro. De repente, apareceu Jesus. E o anjo disse, não precisa mais chorar, João. Apareceu quem é digno de abrir o livro, de desatar os selos. Aleluia, ele é digno. Somente Jesus é digno. Por que ele é digno? Apocalipse capítulo 4, versículo de número 11 diz que ele é o cordeiro que foi morto. É por isso que ele tem dignidade, porque ele morreu inocentemente para dar dignidade a você. Ele abriu mão de sua divindade para que você tivesse a divindade de Deus na sua vida. Ele abriu mão de sua vida para que você tivesse a vida de Deus fluindo em seu coração, fluindo em sua vida. Ele é digno. É por isso que ele é digno. A Bíblia diz que ele é digno de poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória, ação de graça. Ele é digno. Ele é digno de abrir o livro. Ele vive para sempre, diz a Bíblia, pelos séculos dos séculos. Ele tem as chaves da morte e do inferno, e ninguém mais, só ele. Só ele tem as chaves da morte e do inferno. Ele é digno. E a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, versículos 7 ao 11, que Deus o exaltou, porque ele se esvaziou, dispôs de sua glória, se humilhou, e mesmo na forma de homem, ele se humilhou à forma de servo. Lembra do episódio que ele disse, deixa eu lavar o pé de todo mundo aqui? Pedro ficou assustado, ele disse, não, mas os meus pés tu não vai lavar, eu é que deveria lavar os teus. Ele disse, se eu não lavar os teus pés, tu não tens parte comigo, então pode lavar. Ele estava se esvaziando.
Ele estava se humilhando, e a Bíblia diz que Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome. Só existe um nome que tem poder, e esse nome é o nome de Jesus, é o nome de Cristo. Há nomes que parecem importantes num dia e no outro dia desaparecem. A mídia levanta um nome lá em cima, dali uns dias ninguém se lembra mais que existiu. O nome perdeu o poder, mas o nome de Jesus durante todo o tempo é nome poderoso. Homens vão e vão e vão e vêm e vão e vão, e o nome de Jesus permanece poderoso. A Bíblia diz que até os demônios se sujeitam ao nome de Jesus, porque Ele é digno. Ele é digno. Ele também tem um reino, um reinado eterno. Ele é digno de reinar. E lá em Apocalipse capítulo 20, versículo de número 11 ao 15, um trono é levantado, e a Bíblia diz que quem se assenta no trono, João capítulo 5, versículo 22, quem se assenta no trono não é Deus Pai, não é o Senhor soberano Javé, quem se assenta é Jesus, o Filho. É Ele que vai julgar. Por que é Ele que vai julgar, irmão? Porque todas as suas obras, tudo que Ele fez, a sua morte e ressurreição, o seu amor, a salvação da igreja, a justificação, o seu sacrifício, lhe deu poder para julgar. As suas obras o tornam digno de julgar. Concluindo então, o que acontece nos nossos dias em que as pessoas se acham no direito de julgar fulano, fulana? O que acontece nos nossos dias em que as pessoas pensam que têm autonomia e dignidade para julgar o irmão? Se eu tivesse tempo, eu ia ler com vocês aqui Romanos capítulo 14. Vamos fazer o seguinte, grava bem na sua cabeça, Romanos capítulo 14. Quando você chegar em casa, você lê o livro de Romanos capítulo 14. Tem um versículo ali que diz assim: quem és tu que julgas a teu irmão? Nós não temos dignidade de entrar na porta e dizer quem entra e quem sai, quem não pode entrar no céu. Nós não temos autonomia, dignidade para dizer quem é que vai para o céu, quem é que não vai. Não é que Jesus é o caminho e você pode ser o pedágio. Você não pode. Você não tem dignidade para dizer se alguém vai para o céu ou vai para o inferno. Você não tem isso. O único que pode chegar em alguém e dizer vá para o inferno é Jesus. Ele é digno, ele pode julgar. Ele pode. Se ele disser que vai para o inferno, ninguém na eternidade vai colocar a contragosto. Se ele disser que vai para a vida, ninguém se levanta e diz o contrário, porque ele é digno de abrir o livro, ele é digno, ele é digno, ele é digno. Jesus é digno. Eu quero que você saia daqui pensando: somente Jesus é digno. O que eu devo fazer? Eu devo procurar viver dentro da vocação em que fui chamado. Eu sou igreja, eu sou o corpo de Cristo na terra. O que eu devo fazer é tentar abraçar, é tentar arrebatar do fogo, como diz lá em Judas, é tentar salvar, é tentar ajudar, é tentar amar, é me esforçar o máximo possível para haver paz entre os irmãos, me esforçar o máximo possível para que mesmo aquele que está meio abatido na fé, meio tristonho, mesmo tropeçando, se arrastando, para que ele encontre forças para se levantar. É esse o meu papel, pois outrora eu também estava condenado, outrora eu também estava perdido, eu estava caminhando, eu era digno de morte, e Cristo morreu no meu lugar e me deu vida. Agora vou tentar fazer o possível para que outros que também estão no caminho da morte certa, venham para o caminho da vida. Irmão, existe um segredo na vida cristã.
chamado poder do Espírito Santo. Sem o poder do Espírito Santo, ninguém vai longe. Às vezes uma pessoa é problemática demais dentro da igreja, ela dá tanto problema que a gente pensa assim, puxa vida, hein? O sangue de Jesus, está difícil, olha a situação dessa pessoa. A gente pensa assim, parece que não vale a pena. Mas aí a igreja resolve orar por aquela pessoa, ora, e sabe o que acontece? O Espírito Santo desce sobre aquela pessoa. E quando o Espírito Santo desce sobre aquela pessoa, ele muda aquela história, ele muda aquela vida. Pessoas iracundas, que só sabiam gritar, de repente ficam tão calmas, tão sensíveis, tão tranquilas, tão mansas, e você não sabe explicar o que aconteceu. É poder do Espírito Santo. Vamos colocar de pé para nós orarmos. Glória a Deus. Oh Deus digno de glória, Deus digno de louvor, Deus, Tu és digno de reinar em nosso coração, em nossa vida. Tu és digno, Senhor, porque Tu pagaste o preço. Tu, Senhor, não voltaste atrás, foste até o fim. Apesar do diabo estar tentando, lutando, apesar dos homens estarem lutando, tentando, apesar de tudo estar confrontando-te para voltar, mas Tu não voltaste, Tu foste até o fim. Morreste na cruz pelo pecador e o compraste, e a morte não pôde lhe deter, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor ressuscitou e ainda caminhou 40 dias com os discípulos, dando provas da sua ressurreição. E quando o Senhor subiu ao céu, o Espírito Santo Consolador também desceu sobre a igreja, dando poder para a igreja vencer os obstáculos desta vida. Senhor, nos ajuda, Pai. Deus, nos ajuda para que possamos caminhar dentro da vocação que o Senhor nos posicionou. Nos ajuda, Senhor, para que possamos amar o nosso irmão, para que possamos estender a mão àquele que está caído, para que possamos acreditar na recuperação, meu Deus, daquele que está enfermo, daquele, meu Deus, que falou palavras duras, mas o Senhor é Deus que ouviu, mas é o Deus que perdoou também. Em nome de Jesus, nos ajude a ter um espírito perdoador, nos ajude a ter uma caminhada mais certeira na Tua presença. Em nome de Jesus, glorifica o Teu nome na terra, ó grande Deus, exaltado sejas para sempre, em nome de Jesus, amém. Eu vou voltar a palavra ao pastor Walter. Que Deus...